O que é mentalidade? Como é que a gente pode transformar a nossa mente, a nossa visão de mundo? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a neurociência tem a falar sobre mentalidade? Hoje, fica com a gente que nós vamos conversar sobre mentalidade transformada. Fala, Gaios e Gaias, Completude Podcast, mais uma vez por aqui. Hoje falando sobre mentalidade, não qualquer mentalidade, mas uma mentalidade que é transformada. O que a Isso. gente vai conversar hoje, Museu? A gente vai conversar sobre algo que de fato tem muita importância na nossa vida, nas nossas decisões, como é que a gente enxerga o mundo e que é necessário que ao longo da nossa história aconteça uma transformação, aconteça uma mudança, aconteça uma reestruturação. Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de caminhos neurais, né? Trilhas neurais. Então, toda a mente transformada ela passa por mudanças de conexões nervosas, passa por um aprendizado, e é necessário que ao longo da nossa história essa mente seja transformada. Só que a gente vai falar aqui que não é qualquer transformação. Existe uma transformação que, de fato, vai mudar a nossa história para sempre, até a eternidade. Então, acho que não tem por onde a gente começar, senão com a pergunta o que é mentalidade, né? Sim, Vale a sim. pena a gente começar por aí. O que a gente está chamando de mentalidade? O que significa esse termo mentalidade? Cara, assim, de uma forma bem didática, a gente pode dizer que a mentalidade é o conjunto de ideias, de crenças e valores que vão nortear a vida de qualquer ser humano. Então, ao longo da nossa vida, a gente passa por um processo de aprendizagem. De aprendizagem é bom, né? De aprendizagem. Ficam memórias, a forma como a gente vai enxergar a vida, as nossas crenças, os nossos valores. Tudo isso tem a ver com a nossa mente, a nossa mentalidade. Aquilo que a gente acredita, a forma como a gente enxerga os acontecimentos, aquilo que acontece fora e aquilo que acontece dentro também. Então, mentalidade basicamente tem a ver com memórias, com aquilo que a gente foi construído, aprendido, e basicamente a gente tem essas três situações que envolvem a mentalidade: as nossas crenças, ideias, né, a referência que a gente tem de mundo e os nossos valores, né? Mentalidade está relacionada, gostei de quando tu falaste essa palavra aí, com a referência que a gente tem de mundo, né? Sim, Está relacionada com aquilo que alguns chamam de cosmovisão, né? cosmovisão, Ou seja, perfeito. a nossa mentalidade, ela direciona Sim, a nossa forma de enxergar as coisas, né? sim, Então, por exemplo, uma mentalidade, nós temos trabalhado aqui a respeito de muitas emoções e falamos de equilíbrio emocional, tocamos em alguns aspectos de depressão, de ansiedade, e a gente mencionou que uma pessoa num quadro depressivo, num quadro de ansiedade, ela enxerga as coisas diferentes, sim. né? Ela está enxergando a mesma realidade que se apresenta, só que há um filtro na mente dela Sim, que faz com que ela enxergue aquilo perfeito. com uma tendência afetada por aquele momento, aquela Isso. crise que está se estabelecendo no cérebro, na biologia dela, né? Uhum, perfeito. Então, nesse sentido, mentalidade pode ser mais ou menos aquilo que me faz enxergar o mundo de uma maneira ou de outra, né? Perfeito, perfeito. É o Talvez um filtro, né? filtro, né? Isso. Filtro, moldes mentais, filtro. E esse filtro está diretamente ligado com isso, né? Com os nossos valores, com as nossas crenças, com as nossas ideias. Então, eu posso falar algo para ti agora e tu vais começar a ter algum tipo de reflexão naquilo que eu estou falando. Tu pode refutar, tu pode acreditar, tu podes ficar com o pé atrás. Tudo isso vem de uma mentalidade, vem Sim. de algo que tu aprendeste, que pode ser positivo ou não, que pode ser algo que é algo natural, inclusive, né? Esse livro aqui, Mindset, da Carol, que é uma psicóloga de sucesso lá nos Estados Unidos, pesquisa sobre esse assunto. Ela fala que todos nós nascemos com dois tipos de mentalidade: mentalidade fixa, que é aquela mentalidade que te dificulta o crescimento, o desenvolvimento,
crenças disfuncionais Sim. e aquela mentalidade de crescimento, que é a visão de mundo onde tudo para você é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Então, nós enquanto ser humanos, nascemos com esse tipo de mentalidade e vai depender, óbvio, dos nossos pais, daquilo que nós ouvimos, nós vemos, nós sentimos, aquilo que a gente presenciou ao longo da nossa vida. Tudo isso, cara, vai construindo a nossa mentalidade. Então, o que eu posso te dizer hoje é que você, hoje, é fruto da tua mentalidade. E como foi construída a tua mentalidade? Aquilo que você escutou, aquilo que você viu, aquilo que você experimentou. Então, tudo isso vai criando memórias e vai trazendo para você uma visão, uma percepção de mundo, um filtro e aquilo que a gente chama de moldes mentais, né? Então, por assim dizer, por que a gente precisaria de uma mentalidade transformada, né? Eu imagino que para a gente falar disso, tu até falaste aí do livro, depois vai passar aí direitinho. Sim. Como uma dica aí para o pessoal poder adquirir, né? Mas essa palavra mindset, tu tinha até me falado, né? Que esse livro ajudou a tornar esse termo popular, né? Perfeito. Hoje se fala muito, né? Sim. Mindset. Mude o seu mindset, né? É um termo inglês, né? Só que quase que todo mundo já entende hoje, né? Você fala, não, é a mentalidade. Vamos mudar o mindset, né? Você está falando de mudar a mentalidade, né? Perfeito. E agora é interessante a gente focar nisso. Quando a gente fala, por exemplo, essa palavra em inglês, mindset, tá aí juntando duas palavras, né? Mind, que é mente. Set, que é como se fosse a forma como ela está formatada, né? Sim. Então, é como se fosse assim, o jeito que foi instalada a sua mente, o jeito que está instalada a sua mente, né? Programado, né? Programado, exato. Então, isso me remete, por exemplo, no ramo da informática, de repente você tem ali um computador e para quem lida, por exemplo, com isso mesmo. A questão lá você tem a CPU e aí você diz, não, eu quero mais potência nisso aí. Aí o técnico vai dizer para você, olha, vamos mudar, vamos botar mais memória, Sim. Vamos colocar um processador melhor, aí tem que mudar a placa-mãe para poder botar e tal. Então, o setup, né, ali, a arrumação, os equipamentos, eles precisam mudar se eu quero melhorar aquela máquina. Perfeito. Né? É isso mesmo. Então, fazendo uma analogia um pouco pobre aqui... mas é extremamente didático. Sim, exato. É isso mesmo. Será que transformação da mentalidade tem a ver com isso? A gente mudar coisas, melhorar coisas, mudar, de repente, um aspecto da nossa mentalidade que está ali muito... Tá insuficiente. Isso. Né? E, de repente, a gente melhora aquilo. Aí a gente começa a falar de transformação da mentalidade mais ou menos por aí, né? É nesse sentido, perfeito. A ideia é justamente essa. É descobrir qual é a nossa mentalidade fixa. É o que a Carol fala, né, no livro de Mindset. Porque o que nos impede de nos desenvolvermos é a mentalidade fixa. É a forma como a gente olha, é aquilo que a gente acredita, como nós acreditamos, é aquilo que nos fala e como a gente lida com aquilo que nos fala, porque necessariamente isso vai estar diretamente ligado às nossas escolhas. Se tu fala alguma coisa para mim e eu não tenho a mentalidade e eu não tenho a consciência daquilo ainda, como a gente lida com as crianças, né? Quem Sim. tem filho sabe. Eu falo uma coisa para o meu filho, ele refuta, ele não acredita, ele não quer fazer. Por quê? Primeiro que ele não tem a consciência. Segundo que ele não tem a mentalidade certa. E nós somos assim, se a gente for levar para um contexto do ser humano, todos nós somos assim. Sim. Então, às vezes, a nossa mentalidade nos impede de crescer justamente porque como ela foi formatada, desde quando a gente era criança até quando a gente
é agora adulto. Se eu escuto da minha mãe que eu sou burro, que eu não faço nada direito, ou do meu pai, ou de alguém, né, de algum professor, se eu escuto a todo momento isso, a minha mentalidade ela vai ser formada a partir daí, as minhas crenças vão ser formadas a partir daí. E aí, muitas vezes eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de acreditar em algo, eu tenho medo de ser um cara mais ousado, porque existe uma mentalidade, uma crença, valores, ideias que foram colocadas, foram programadas lá na infância. Coloca um limite ali, né? Perfeito, que coloca o limite. Aí toda vez que eu erro, o que acontece? Essa mentalidade só é alimentada, porque a minha identidade, como ela está deturpada, e a minha identidade tem a ver com a minha mentalidade, com as minhas crenças. Se eu tenho crenças disfuncionais de como eu sou, toda vez que algo acontece, a minha mentalidade ela é equivocada naquele contexto, eu só acabo alimentando cada vez mais aquela crença, cada vez mais aquela mentalidade. E aquilo me bloqueia cada vez mais de continuar. Entendeu? Cara, eu gosto, tu tava falando aí, eu tava lembrando aqui, até puxei aqui. Lá no capítulo 8 do livro de Atos, tem aquela passagem que Filipe é levado, ele é conduzido pelo Espírito Santo para falar com o eunuco que está numa carruagem, voltando, Sim. saindo de Jerusalém, voltando para a terra dele, né? E acontece ali um episódio muito interessante. Filipe acompanha a carruagem, percebe que o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. Perfeito. E aí ele faz uma pergunta para o eunuco, né? Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta do eunuco, alguns discutem se ela foi uma resposta desaforada ou se ele estava sendo extremamente sincero ali, porque ele responde, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Perfeito. Né? Então, o famoso diálogo, entendes o que lês? A resposta, como eu vou entender se ninguém me explicar? Né? Perfeito. Eu consigo enxergar aqui nessa passagem algo muito, muito relacionado com a questão da mentalidade. Porque aquele eunuco, ele estava com um conteúdo na mão dele. Ele tinha na mão dele o livro do profeta Isaías. Só que a gente já leu o livro de Isaías. A gente lê aqui bonitinho em português, né? Já com uma linguagem... numa versão NVI, NVT, cara, como você prefere, você escolhe. Lê em todas as versões, se quiser. Que ainda vem com explicações, comentários e tal. E ainda assim, há coisas que a gente fica coçando a cabeça, né? Eu que diga. Agora você imagina aquele eunuco lendo ali, na língua original, um hebraico com um pouco de aramaico, com uma linguagem... Isaías é um dos livros mais complexos da tradução eu acabei de ler original. Isaías. A tradução do original deu muito pano para manga aí, até hoje, muita discussão teológica, porque Isaías usa algumas palavras que são termos exclusivos, que só ele usa lá. Perfeito. Então aí não tem muito parâmetro, muita referência, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que é interessante que o material que o eunuco tinha na mão era um material que ele poderia ler e fazer a interpretação dele e pronto, eu li, né? Como se fosse simples assim. Mas é interessante a resposta dele para Filipe. Como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí a gente vê se desenrolando a história. O versículo, eu estou falando do versículo 31, né, do capítulo 8. E aí depois ele convidou Filipe a subir e a sentar ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era aquela. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo e tal. E aí ele pergunta, me explique, ou pede, né, a explicação. A quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Aí é legal aqui o versículo 35. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ou seja, Filipe pegou aquele texto, você conheceu agora uma informação. Agora, eu, que tenho conhecimento básico sobre o que quer dizer essa informação, eu vou lhe explicar. Perfeito. Né? Onde é que eu enxergo a questão da mentalidade transformada aí? É porque eu percebo que, eu tiro por mim mesmo, mas isso eu acredito que seja uma realidade geral. Muitas vezes não é a falta de oportunidades ou a falta de material
ou a falta de acessibilidade Sim. àquilo que pode melhorar a minha mentalidade, que exatamente me deixa parado, Sim. sem ter uma mentalidade transformada, sem melhorar, sem evoluir. Mas muitas vezes é não saber o que fazer com aquilo. Acontece muito. Então, quer dizer, às vezes eu tenho... olha, quantos livros na estante, não é? E aí, um amigo do meu pai que me perguntou uma vez, Rafa, tem muito livro aí, quantos desses aqui tu já leste de verdade, né? Igual eu. E na época eu tive que responder para ele, sendo bem sincero, acho que eu ainda não li metade. Se eu li 40% aqui é muito. Não, hoje eu já, porque teve um dia que eu percebi que eu comprava mais livros do que eu lia. Foi o que aconteceu. Eu botei uma regra pra mim quem mesmo. fez isso foi a Josi. Falou, só vai comprar livro agora quando tu acabar de ler um. Aí eu tive que fazer isso. Pois é. No meu caso, eu mesmo... Isso que eu já aumentei, era 10% só. Eu já aumentei pra 40%. Aí tá chegando, né? Tá chegando. Pois é, eu fiz isso alguns anos atrás e ainda tô nessa luta aí pra chegar pelo menos nesses 40% aí, né? Mas então, de repente, o mundo que a gente vive hoje, não o mundo só que a gente vive hoje, mas o mundo sempre foi um grande, já disse o poeta, né? O viver é o livro e a vida é o professor, Sim. né? Uma coisa assim. Tô tentando citar aqui o Zé Geraldo, desculpa aí se eu tiver... Quem souber a poesia, coloca aí no comentário. Eu gosto dessa música, mas eu não tô lembrando direito. Mas o que quer dizer? O mundo, ele tem tudo para nos ensinar, né? E hoje a gente tem Google, Chat GPT, que está na moda agora. Esse chat aí tá... Chat GPT tá, né? O pessoal tá fazendo muita coisa com ele, né? E tem tanta fonte de informação, mas aí o que a gente precisa fazer com tanta notícia, com tanta informação, com tanto dado à disposição para nossa mente, para que a gente tenha uma mentalidade transformada como o eunuco teve. Porque o resultado disso aqui, a gente vai perceber o quê? Que Filipe, ele, começando pelo texto que ele estava lendo, de Isaías, ele anunciou o evangelho de Jesus e ele foi além. Ele começou por aí, mas ele foi numa explicação, dando sequência, né? E, se eu não me engano, Rafa, tu pode me falar sobre isso, parece que o evangelho começou a chegar nesse país do eunuco, né? Que ele era etíope. Da Etiópia. A partir dele, né? Cara, é uma história muito louca. Na Etiópia existe uma comunidade cristã até hoje. E sabe que aquela região ali não é uma região tipicamente cristã. Você está ali inserido, você tem ali muito islamismo ao redor, você tem o hinduísmo, você tem muitas outras coisas lá. E existe uma comunidade muito tradicional, antiguíssima, cristã ali. Então a tradição aponta, a tradição diz que provavelmente essa comunidade foi plantada pelo eunuco que foi evangelizado ali na saída de Jerusalém por Filipe. Isso é... Cara, uma das coisas incrível. Que eu aprendo é isso que tu tá falando, Rafa, pra gente mudar a nossa mentalidade, a gente precisa de pessoas que nos ajudem a mudar essa mentalidade. Isso. Então, isso é uma chave, né, que você pode sair daqui. Porque tanto pessoas te colocam numa mentalidade fixa, ou seja, numa mentalidade onde você não consegue crescer, onde você não se desenvolve, onde você não sai daquela condição que você está, ou pessoas te levam para um outro ambiente de crescimento, um ambiente de transformação, de renovação da mente. Hoje então, em dia, necessariamente isso acontece. Hoje em dia tem sido muito, muito famoso aquele jargão que o pessoal tem dito, você é a média das pessoas com quem você anda, né? Não sei quem disse isso, não sei quem foi o primeiro a cunhar essa frase aí, né? Sim, eu também não sei, mas isso mas tem a ver com isso, né? Sim, tem, cara. A mentalidade... Aquela ideia também do seja o pior da mesa, né? Seja o pior da sua mesa, ou seja, ande com pessoas melhores que você. E outra, cara, assim, é isso que a gente tem que... A Bíblia é linda, cara, porque quando eu leio uma passagem dessa, eu entendo que o eunuco estava com dificuldade de aprender, e aprender tem a ver com mudança de mentalidade.
O eunuco mudou talvez a história de muita gente a partir de uma conexão com alguém. E Ele- essa conexão fez com que ele, de fato, renovasse, transformasse a mente. A partir daí, o rumo da vida dele mudasse. Sim. Então, às vezes, as pessoas que conectam, que você se conecta, não só muda a tua mentalidade, como te ajuda a viver uma outra história, né? Cara, esses dias eu tava pensando, ontem, a gente tava gravando alguns vídeos para pro nosso Instagram, né? E eu tava pensando justamente sobre isso, lembrando de um aluno que eu tive num curso de discipulado prático com quase o dobro da minha idade, um senhor da minha igreja, gente boa que só, um homem de fé com uma história assim, que se um dia a gente trouxesse ele aqui para falar, Vai ele ser bom. tinha muita história Vai ser legal. bom. Daqui a pouco vão ter convidados É. aqui. Um dia a gente pode trazer ele aí, um dos convidados, né? E eu, com metade da idade dele, mais ou menos ali, estava ministrando algumas aulas a respeito da Bíblia, que ele já leu muito mais do que eu, provavelmente, porque Sim. ele é daqueles que lê pelo menos uma vez por ano a Bíblia inteira. Show. E então, imagina quantas Uhum. vezes ele já lê. E alguns anos ele lê 2 vezes. Aham. Né? Só que, há alguns anos atrás, o Senhor me colocou uma coisa muito clara. O segredo, a fonte é a palavra. Mas a chave de acesso é a mentalidade. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a perceber, porque eu sempre me indaguei, por que nós, mesmo conhecendo coisas que nos direcionam para um caminho, a gente vai por outro caminho. Sim. Então, por que eu, sabendo que a Bíblia diz de um jeito, por que eu vou para outro jeito? Por que eu faço de outro jeito? E muitas vezes isso acontece mais por causa da necessidade que a minha mentalidade seja transformada do que simplesmente eu conheça aquele conteúdo. Aí esse irmão lá da igreja, no final de um dos módulos lá do curso, ele falou: professor, eu nunca tinha ouvido isso. Tenho décadas de evangelho, eu tenho décadas de igreja. Olha só. E eu nunca tinha ouvido isso dessa forma. Ele falou: pelo menos na minha velhice eu precisava ouvir para me liberar algumas coisas na minha mente, na minha mentalidade e tal. E quer dizer, é porque eu tenho uma mensagem especial? Não. A mensagem especial está aqui. Sim. A palavra de Deus é a mensagem especial. A palavra de Deus tem esse poder transformador. Só que, muitas vezes, nós nos aproximamos dela sem a capacidade, e isso não é uma questão inerente, ou seja, não é alguns têm capacidade, outros têm Sim. capacidade. Eu vou pegar exatamente o que tu falaste. Tu falaste sobre pessoas. Sim. Né? Eu sempre digo isso. Deus trabalha com pessoas. A gente gostaria, muitas vezes, talvez, que fosse feito um download espiritual. Né? Senhor, eu quero muito entender a mensagem da tua palavra, e a gente gostaria que a gente entrasse, né? Jesus falou: entra no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, ora em secreto. E a gente gostaria que nessa oração em secreto recebesse ali o download da interpretação perfeita bíblica. Só que, cara, Deus não estabeleceu nem assim. vai conseguir. Deus vai dizer para ti: vai para tua igreja, ouve a pregação do teu pastor e vai aprender. Vai na EBD, vai na classe. Vai ler livros, né? Vai ler livros de gente, um comentário bíblico que vai explicar o que diz aquele livro lá, como o Felipe fez com o eunuco, né? Então, essas coisas, elas vão transformando a nossa mentalidade, e é aí que eu queria chegar. O ponto é, a palavra de Deus, ela é uma água purificadora para a nossa mentalidade, mas o padrão estabelecido pelo Senhor é que a nossa mentalidade a absorva de fato. Então, não é aquela coisa robótica. Deixa eu decorar aqui. Versículo 3 diz isso, aí eu vou lá, decoro igual o Chaves, né? Decorando. É bom decorar para a gente poder manusear muitas vezes e tal, mas não é simples assim. Nós precisamos conexões, nós precisamos de pessoas, Sim. Nós precisamos de vivências, experiências. Né? E essas experiências, essas pessoas, essas conexões, e muitas vezes as pessoas
não são tão agradáveis assim, Sim, não são do jeitinho que a gente queria que fosse. Muitas vezes as experiências não são prazerosas, não sim, são bem do jeito que a gente queria que fosse, mas nos ensinam, mas nos direcionam, mas nos sim, transformam, sim. né? E a Bíblia, e Deus criou, cara, um fenômeno no nosso cérebro chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Tenho lido sobre esse negócio aí. E é incrível como a ideia que eu penso, Rafa, e a gente pode trazer para a Bíblia isso, é que Deus, o que menos Deus quer é que a gente continue a ser sempre do mesmo jeito. E deixar de ser do mesmo jeito está diretamente ligado com essa mudança de mentalidade. Só que essa mudança de mentalidade, ela não passa só por um entendimento de um conceito ou de uma leitura. Ela passa por experiência que a gente vive. Então, ao passo que a gente vive ao passo que a gente vive experiências ligadas àquilo que Deus tem nos colocado, isso faz com que a nossa mentalidade mude. Então, antigamente achava-se que o cérebro era imutável. Aquilo que você aprendia, acabou. Você não tem, com o passar da idade, cada vez mais você ficava impossibilitado de mudar, né, as conexões nervosas. E hoje a ciência já mudou, isso já é um mito da neurociência. Então, não é porque você tem 40, 50, 60 anos, igual o irmão lá na tua igreja, ele acabou de aprender alguma coisa contigo que com certeza isso já vai gerar uma mudança na vida dele e naquilo que ele faz no dia a dia. Moisés, Então, só uma pode janelinha falar. aqui, que eu me lembrei de alguém muito especial. Quando eu fiz faculdade de Direito, eu me formei com, com um colega que tinha 72 anos. Ele tinha sido padre por mais de 30 anos e tinha, não sei se padre se aposenta, ele não era mais padre e agora ele estava fazendo faculdade de Direito que ele queria ser advogado. 72 Olha anos. aí. Sim, se tu for ver muitas histórias de muitos empreendedores, a gente vê que muitos deles começaram com 50, 60 anos e inevitavelmente passaram por essa transformação, por essa mudança de mente ao longo desse processo. Então, a neuroplasticidade, é a habilidade que Deus colocou no nosso cérebro de sempre crescer. Eu Então, queria te fazer uma não, peraí. pergunta, Não, vai. eu vou te fazer uma pergunta primeiro. Porque lá no começo, tu fizeste uma pergunta pra galera Aham, aí, e sim. eu tô com essa pergunta aqui porque tu tá tocando no assunto. Aham, Tu falaste assim, a mente pode ser transformada? É possível transformar a sim. mente? Tu já disseste que sim. Perfeito. Por Tu um citaste a fenômeno. questão da neuroplasticidade, mas Isso. eu quero esmiuçar essa pergunta. Aham. Existe um limite de transformação? Eu quero dizer assim, um limite de idade, por exemplo. Você chega num dado momento da sua vida que isso não acontece mais? Tipo assim, chegou, deu 80 anos, já era, mudou o que Sim. tinha que mudar, ou a gente sempre tem essa Cara, possibilidade? só tem uma forma disso não acontecer mais, por algum problema neurodegenerativo. Só. Enquanto você estiver vivo, você tem habilidade de neuroplasticidade. Agora, óbvio que é diferente de uma criança, adolescente Sim, para o claro, idoso, claro. mas é incrível como Deus é maravilhoso. Não importa a tua idade, você sempre vai ter a chance de mudar a tua mentalidade. Então, olha aí, você que tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, tá furado E isso aí. parece besteira, cara, parece bobo, mas eu tava dando uma mentoria para um rapaz lá em São Paulo, ele simplesmente falou assim para mim: Moisés, eu sou desse jeito mesmo. Não vou mudar. Não vou mudar, não adianta, porque eu construindo com ele todo um Legal. trabalho. Mas olha aí, eu ia fazer essa pergunta. Legal que Aham. tu citaste esse caso aí. Quando a pessoa fala isso, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. No fundo, ela tá dizendo que ela não quer mudar? Não, às vezes pode ser uma crença mesmo, cara. Isso é louco, porque pode ser uma crença, é aquele cara que. Agora sim, o que acontece? Pode ser uma crença, mas ao mesmo tempo ele não se permitiu. Ou
Aí vem aquilo que na minha cosmovisão cristã. Tem certas coisas que só Deus mesmo, cara. Tem certas coisas que você só consegue mudar por uma intervenção divina, por um trabalho do Espírito Santo. Então, é isso também. Era uma pessoa que não perdoava os seus pais, era uma pessoa que tinha dificuldade de se despir da sua arrogância, do seu orgulho, não lia outras coisas, não se envolvia com outras pessoas. Então, tinha vários pontos que o impedia de mudar essa condição. Na maioria das vezes, é sim uma crença, mas por trás sempre tem algo puxando essa crença. Arrogância, orgulho, Entendi. Preguiça, vitimismo, falta de humildade, um monte de coisa que está por trás. Então, é possível vencer uma crença? É, mas você tem que ter humildade para estar sensível a um processo de aprendizado. Então, respondendo a tua pergunta, é uma crença? Eu falo crença, é aquilo que a pessoa acredita. Então, a pessoa acreditou que ela é daquele jeito. Ela entendeu que ela não consegue mudar. Ela pode fazer o que ela fizer e não vai conseguir mudar. Pode ser uma crença. Mas por trás de uma crença, geralmente tem uma raiz. Tem alguma âncora, né? Alguma coisa que está ali. Tem uma âncora, tem uma raiz ali que está fazendo com que ele não consiga avançar. Porque, cara, é assim, se eu ensino para ti que o que tu tá passando, eu passei por coisa pior e venci, não tem. Eu não sou especial. Eu só usei estratégias diferentes. Fui para caminhos diferentes. Acabei me permitindo passar pelo processo. Porque ainda tem isso, Rafa. Às vezes a pessoa quer algo, mas não quer viver aquele processo. Viver, né? O processo. Né? Porque vai ser sofrido, vai ser desafiador, ele vai ter que se humilhar muitas vezes, vai ter. Então, tudo isso acaba fazendo com que ele continue com aquela mentalidade, porque de fato ele ele não quer passar por tudo que ele precisa passar para chegar naquele determinado momento. Só que aí vem, né? E é o que vai acontecer com ele. Ele vai chegar no final da vida dele e vai ver que a vida dele se perdeu. Não construiu nada, não deixou um legado e, sim, não vai... Nada que ele viveu valeu a pena, entendeu? Casamento destruído. E aí vem pessoas que também vão sendo arrastadas por tudo isso. Então é uma coisa complicada. Mas eu queria te fazer uma pergunta. A santificação tem a ver com esse processo de mente transformada, tem a ver com esse processo de metanoia, renovação da mente, ou não? Tem a ver só com aquilo que você mesmo já sabe que precisa fazer e continua fazendo? O que tu acha nisso? Tem a ver. Tem muito a ver. A partir do momento em que a gente percebe a realidade de que a forma como Deus trabalha conosco como seres humanos, Ele Deus, nós seres humanos, a forma como nós temos contato com Deus passa pela mentalidade. Então, assim, nós não temos uma espiritualidade compartimentada à revelia da mentalidade. A nossa espiritualidade, ela não acontece. É lógico que há aspectos da espiritualidade que são questões que tem muita pouca ligação direta com a formação da mentalidade. Mas a maioria dos aspectos são determinados via mentalidade. Então, por exemplo, você vai ter inúmeras passagens bíblicas. Por que a Bíblia bate tanto? Você vai no Antigo Testamento todinho e você vai ver que um dos ensinamentos principais para a manutenção da religião pura de Israel, do povo de Deus, era medite nas Escrituras de dia e de noite. Mudança de coloque na né? sua testa, amarre, ate ao seu braço, coloque nos umbrais da sua porta, ensine as suas crianças de manhã, ensine-as antes de dormir. O salmista vai dizer, eu tenho a tua palavra
guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uhum. O que ele está dizendo ali? Não pecar contra o Senhor significa você caminhar em Perfeito. santidade. Perfeito. Então, a santidade, ela é um resultado, ela é um processo. Primeiro, é interessante isso, porque há uma confusão em determinadas doutrinas de que a santidade não seria um processo, mas seria algo pontual. Perfeito. Então, você vai ali, eu vim aqui, me lavei, me santifiquei, né? Como havia ali a lavagem cerimonial no Antigo Testamento, essa coisa e tal. Mas no Novo Testamento todo nos indica que a santidade é um processo. Sim. E a gente, para viver esse processo, nós precisamos estar submetidos à metodologia de quem realiza a santidade. Não somos nós que realizamos a santidade. Uhum. Nós podemos nos santificar no sentido de fazer a nossa parte, mas o resultado é garantido por causa do Espírito Santo de Deus. E tu acha que o Espírito... Assim, vamos lá, vamos para cima. O Espírito Santo, ele age diretamente na nossa mentalidade? Sim. Bom, a Bíblia diz várias coisas. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo não vai usar dessa forma, mas Sim. eu vou explicar porque que há esse entendimento quase que só para tu entender por que eu perguntei isso. Eu quero que tu responda isso, tá? E a outra, a nossa mentalidade, ela interfere na nossa espiritualidade? São duas coisas que eu queria. Vai. Então vamos lá. O Espírito Santo, de acordo com o entendimento da coerência bíblica, isso é teologicamente já pacífico entre a maioria dos autores sérios, o Espírito Santo é apontado na Bíblia como uma pessoa. Por isso nós temos as pessoas da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Só há um Deus, mas há 3 pessoas que são a Trindade, né? Fazem parte da Trindade. Então, o Espírito Santo, por que é entendido como uma pessoa? Porque ele tem sentimentos. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo sentir ciúmes, por exemplo. Sim, tristeza, né? entristecer. Não entristecer. Exato, não entristeçais o Espírito Santo. Então, há sentimentos. A vontade, ele tem vontade, ele tem... para ter vontade, você precisa ter ali raciocínio. Sim. Então, Paulo vai dizer, eu queria ir para a Espanha, mas o Espírito Santo não me deixa ir para a Espanha. Sim. Quer que eu vá para outro lugar e tal. Então, há vontade no Espírito Santo, né? E há várias características, para a gente não se alongar muito aqui nesse aspecto, Sim. que mostram que o Espírito Santo ele trabalha como uma pessoa. Então, o nosso relacionamento com o Espírito Santo não é como eu estar me relacionando com uma energia, entende? Porque muita gente acha que o Espírito Santo é uma energia cósmica, uma fumaça, né? Ou uma coisa muito abstrata. Mas é Deus, Sim. é o Espírito de Deus, então é um ser, uma pessoa. Então o relacionamento com o Espírito Santo ele vai acontecer nessa dinâmica. Sim. Ele não vai me dar choques de sabedoria, entende? Ele vai Ele vai trabalhar na minha mentalidade através dos meios estabelecidos. Por que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus? Porque Deus não estabeleceu que a fé vai ser incutida em você por osmose. Você vai receber uma injeção apostólica e vai receber a fé. Não, inclusive, quando a Bíblia fala sobre a fé é como um grão de mostarda, tem a ver com isso, né? Com o processo, né? Sim, Jesus vai usar essa analogia aí, jogando várias ramificações, né? O grão, ele é colocado na terra e ele precisa morrer para germinar, para que nasça e que tem todo um processo por trás, perfeito. Um processo, exatamente. Então, o processo do Espírito Santo com o ser humano, a Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo ele é quem convence o mundo do juízo, do pecado, do juízo. Convence. O que é convencer? Perfeito. É mudar. Convencer é você chegar aqui, Moisés, agora eu vou convencer o Moisés. Eu vou te persuadir, eu vou te apresentar argumentos, eu vou te apresentar
um raciocínio. Sim. Eu não vou chegar aqui Show. e te hipnotizar Show. e tirar a tua consciência. Ou então tirar a tua vontade. Tirar a tua vontade, tirar a tua autonomia. Perfeito. Não, eu vou te Louco convencer, isso. eu vou te persuadir. Show. Você se convence? Pode se convencer, Sim. mas também pode não se convencer. Perfeito. Entende? Eu não estou te obrigando. Quando eu estou te convencendo, por exemplo, imagina aí que o Alexis convidou pra gente ir pra bola sábado, né? Sim, foi. Mas Então, eu vou dar muito corte nele. Pois é, vamos ver se dá certo, né? Aí pode ser que tu diga assim, não sei se eu vou, porque tá chovendo muito. Aí o Alex diz, Rafa, convence o Moisés aí pra bola. Aí eu vou chegar e Moisés, vamos lá, cara. É bom ter mais gente pra jogar, tá faltando um. Eu vou usar argumentos, mas no final das contas, tu vai decidir se tu vai ou não. Perfeito. É diferente de eu chegar contigo e dizer, botar uma arma na tua cabeça e dizer, vamos pra bola. Sim. Eu não tô te obrigando. Perfeito. Eu estou tentando te convencer. E o Espírito Santo... É isso que ele faz. Ele não tenta, né? Ele convence. Sim. Só que o foco está aqui Quem tenta é o diabo. Isso. Mas o foco está aqui no método. É o convencimento. Convencimento fala de mentalidade sendo trabalhada, sendo convencida, para usar o mesmo termo, sendo abordada e sendo persuadida. Sim. Certo? Então, essa primeira parte aí. Perfeito. Qual foi a segunda pergunta? Se a nossa mentalidade influencia diretamente na nossa vida espiritual. Eu acho que nem dá para dizer isso, que a mentalidade influencia no espiritual. Eu acho que dá para dizer que a tua mentalidade define a tua vida espiritual. Sim, eu concordo completamente. A tua mentalidade define. Eu acho que é a hora da gente lembrar do versículo que não dá para falar de transformação de mentalidade sem lembrar dele, que é Romanos 12. Né? Eu já citei Romanos aqui na sequência, né? Mas Romanos 12 é aquele em que o apóstolo Paulo vai dizer, vou ler desde o primeiro versículo, porque é bem no comecinho. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Lá no original vai pegar aquela raiz, a mesma raiz da palavra lógica, lógicos, o culto racional de vocês. E não vivam, olha aqui, conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem transforma a mente? Quem transforma a mente é Deus. Nesse versículo aqui Exato, tá muito claro, é muito claro. Eu sempre falo desse versículo usando o exemplo da água. Eu digo, olha, o que é? Porque tem uma tradução mais clássica, Almeida, mais antiga, que diz assim, não vos conformeis com esse mundo. E a palavra conformar tem um sentido geral, popular, que é aquilo que você aceita, né? Não, eu vou me conformar com isso, vou aceitar essa realidade. Perfeito. Mas o termo mais literal de conformar é a junção do prefixo conformar. Então, aí de mesmo e formar de forma. Então, é tomar a mesma forma. E eu gosto de usar o exemplo do líquido, da água. Você tem uma caneca aqui, que o orifício é redondo, então a caneca, ela se torna redonda. Sim, a água, caneca não, a água, né? Ela toma a forma da caneca. Se eu coloco a água na cuba de gelo, as cubas de gelo geralmente têm as pedrinhas de gelo né? cúbicas, né? Quadradinhos assim. E aí a água vai tomar aquela forma. Então o que Paulo vai dizer, está dizendo pra gente em Romanos 12, não tome a forma que esse mundo te apresenta. Sim. Esse mundo te apresenta uma forma. E essa forma, ela não é física. Ele está mergulhado no assunto mindset. Perfeito. Se Paulo tivesse hoje em dia, se ele tivesse vivo hoje em dia, ele provavelmente ia dizer assim, não use o mindset que é usado no mundo atual, na cultura mundana. Sim. Por quê? Porque a cultura mundana tem um mindset demoníaco, perdido, pecaminoso. E o cristão precisa ter um mindset de Deus transformado.
A partir daquilo que Deus vai Isso, fazer. Né? e ele diz muito claramente aqui como é que eu posso ter um mindset transformado pela renovação Perfeito. da minha mente. Mas isso é lindo, mas quando porque assim, inevitavelmente o cérebro foi criado para passar por esse tipo de transformação. Mas o que é lindo quando Paulo fala é que essa renovação, essa transformação da mente, ela acontece em todo ser humano, mas ela só é de fato valiosa quando essa renovação da mente vem a partir do alto. Eu posso sugerir uma interpretação mais ou menos assim. Ele está falando de renovar. Isso. O renovar, que ele está dizendo aqui, novar é de novo, né? Sim. É algo repetido. Perfeito. De novo. É como se algo então, tivesse... o que ele está dizendo na prática? Novo de novo. É um sofá que está ali... aquele sofá, quando você comprou ele novinho, ele era cheiroso, ele era limpinho. Com o tempo ele foi ganhando muitos ácaros, a criança derramou ali leite, chocolate, rasgou um pouco. E aí você chama uma equipe para fazer uma reforma e eles vão renovar aquele móvel. O que significa? Que ele vai ficar novo de novo. Perfeito. Ele não é novo, absolutamente, mas ele vai estar como novo. Sim. De novo. Então, Paulo, ele está dizendo para a gente dar um refresh na nossa mente constantemente. Sim. Esse refresh, ele tem a ver com... Porque o foco não é a renovação. A renovação é o processo. Tu falaste do processo. O foco é a transformação. Entendeu? Sim. Então, aí vamos de novo para os prefixos. Tu tem transformar. Sim. Tu tem reformar. Mas nós também temos o deformar. Isso. Então, o que a gente chama de uma coisa deformada? É uma coisa que perdeu a forma que ela deveria ter. Ou o seu propósito, ou não, propósito, a forma. Sim. Não. Mas eu entendi aqui, pela linguagem da palavra, né? Pela relação da palavra. Mas aí a gente faz as aplicações. Sim. Então, você tem uma caneca. Uma caneca é para colocar água. Aí... Para quem eu já fiz isso, já dei muita mancada, já peguei aquelas canequinhas de plástico, botei, vou esquentar o chocolate no micro-ondas. E põe a canequinha de plástico. Deforma. 10 minutos e esquece, vai quando volta. Como é que tá a minha caneca? Deformada. Toda deformada, ela não serve mais. Não serve mais para nada. Não serve mais, porque ela tá toda torta, ela perdeu a utilidade. Deformou. Quer dizer, transformar é mudar a forma, porque o trans é isso, né? A mudança. Perfeito. Só que ele é mudar dentro de uma evolução, de uma utilidade cada vez melhor. Porque se você transformar para pior, você não está transformando, você está deformando. Sim. Então, uma mente transformada, uma mentalidade transformada, perfeito, ela lhe capacita a ser cada vez melhor. Algo que transforma a sua vida para pior não é transformação, sim, é deformação. Perfeito. Isso é tão real que se perde o propósito também nesse contexto, né? Quando a Total. A questão da utilidade da caneca, o propósito da caneca se perdeu porque ela ficou deformada. Né? Perfeito, e tu não consegue mais usar. E o que é legal nisso, Rafa, é porque você pode estar deformado, mas Deus, ele tem a capacidade de não só te renovar, mas te transformar e te utilizar. Se alguma vez na tua vida você não entendeu o propósito, está vivendo com um propósito totalmente deformado daquilo que é para tua vida, eu posso te dizer, a partir da Bíblia, a partir daquilo que a gente tem vivido, é que Deus ele pode gerar, a partir de uma deformação, uma outra forma. Sim. Gerar uma transformação e a partir daí você ser usado e viveu aquilo que nada pode ser explicado. Porque, Rafa, eu já tive no mundo, eu já fiz tanta coisa e eu posso te dizer, às vezes a pessoa diz, mas e aí, tu não vai pra festa, tu não bebe, cara, tu não quer curtir o que é bom pra ti? Aí vem a minha mentalidade transformada.
Porque quando a mentalidade transforma, ela não volta mais a ser... volta para o seu estado inicial. Sim. E aí a pessoa fala assim, e aí, tu não quer curtir a vida? Aí eu falo assim, cara, eu já tive no lugar onde tu tá. Só que o problema é que eu provei o outro lado. E o outro lado é muito melhor. Eu não tenho por que voltar para aí. Então, é nesse sentido, quando a tua mentalidade é transformada, tu percebe nesse processo de transformação algo novo acontecendo e que aquilo que tu vivia antes já não faz mais sentido. Sim. Tu não quer mais voltar para lá. E uma coisa que eu quero te perguntar sobre essa mentalidade transformada é: tu achas que quando o povo sai do Egito, ele vai para o deserto tem a ver justamente com essa mudança de mentalidade de escravo, ou tinha um outro propósito ali? É claro que tinha outras coisas para ser trabalhadas, mas tu achas que Deus teve a intenção de mudar a mentalidade do povo que estava escravo no Egito para levar para uma outra mentalidade? Total. Cara, essa história toda da saída, não só a saída, mas todo o contexto, a escravidão no Egito e tudo, ela é uma grande história que tem tanto propósito nessa história, porque a gente vai analisar ali um propósito momentâneo. Mas, por exemplo, um dos propósitos dessa história, ela é parar num livro chamado Bíblia para a gente ler hoje e aprender um monte de coisa. Sim. Tá? Então, aquele povo lá, às custas dele, a gente tem hoje a chance de aprender muitas lições. Mas vamos lá, falando deles, para pensar no momento em que Moisés é enviado para voltar ao Egito, né? Moisés ali cresceu no Egito. Moisés ele viveu 3 ciclos de 40 anos, né? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, prestando atenção aos números. Os números têm muito significado nos textos bíblicos. 40 fala de coisa completa. Vamos aí, pra gente puxar a sardinha aí, fala de completude. 40, então 40 anos encerra a primeira fase completa da vida de Moisés. Ele sai do Egito, ele tem uma crise de identidade ali, ele não é um egípcio, mas ele cresceu como um filho de Faraó, e aí ele vai para o deserto e ele se encontra ali no deserto, numa tribo midianita, em que ele desenvolve família, ele casa, ele tem filhos e tal. E num período de mais 40 anos, em que talvez ele pensasse, ok, minha vida agora eu vou morrer aqui, vou ficar cuidando das ovelhas, meus filhos vão ser criados e tudo. Quando ele já está lá na segunda virada de 40 anos dele, aos 80 anos, ele vai procurar uma ovelhinha e encontra uma sarça ardente. E é o próprio Deus dizendo, volta para o Egito e vai resolver um negócio lá. Vai tirar o meu povo de lá. Moisés volta para o Egito. Essa volta de Moisés, Deus, de antemão, aí a gente precisa prestar atenção nos detalhes. De antemão, Deus fala coisas do tipo, eu ouvi o clamor do meu povo subiu até mim. Vou lá, eu quero que você vá lá e tire o meu povo do Egito. Só que ele prepara todo o contexto de Moisés. Há uma discussãozinha ali, não, mas eu não vou me garantir e tal, enfim. Isso não vem ao caso aqui. A mentalidade dele, exato. Mas aí, no nosso foco aqui de onde eu quero chegar, ele de antemão sabe que a tarefa não vai ser fácil. Só que, presta atenção que em nenhum momento Deus diz assim, Moisés, vai ser difícil porque esse faraó, rapaz, é difícil esse cara. Cara, quem é faraó diante de Deus? Não seria muito simples Deus matar o faraó, por exemplo? Deus fazer uma coisa na hora ali que imobilizasse as forças de faraó? Deus pode fazer tranquilamente. Mas Deus escolheu fazer um processo. 10 pragas que vêm acontecendo e vão se desenvolvendo. E o texto vai dizendo, e o coração de Faraó se endurecia. Em algumas das vezes diz assim, Deus endureceu o coração de Faraó.
Que diacho, que história, que cargas d'água que Deus fica dificultando a história. Ele mesmo quer libertar o povo, ele está dificultando a história. Quem é que está sendo ensinado ali? Não é Faraó. Sim, é Moisés. Deus não está convencendo Faraó. Moisés, mas principalmente o povo. Sim. Aquele povo estava ali, eles já eram uma geração que tinha nascido filhos de pais que já tinham nascido, filhos de pais que já tinham nascido no Egito. Perfeito. Então, a mentalidade deles, havia ainda um resquício ali por causa da tradição oral, mas a mentalidade deles estava toda, a alimentação deles era totalmente egípcia, totalmente não, mas ela era desenhada dentro da cultura egípcia, provavelmente o jeito de falar, o jeito de se vestir, provavelmente. Eles estavam imersos numa cultura idólatra, politeísta, longe dos padrões do Deus verdadeiro, que era a raiz dos pais deles, né? Então a religião verdadeira de Israel, ela permaneceu viva ali, mas havia muita sujeira, havia muita poluição nessa religiosidade. Sim. Então, quem estava precisando ver quem era Deus não era Faraó. Faraó ali é a representação, falando em termos assim, Faraó representa ali Satanás, Sim. o inimigo. Não há salvação para ele. Ele é o tentador, ele é o algoz. Não é ele que está sendo convencido. Quem está sendo trabalhado é sempre o povo. Então, desde as 10 pragas do Egito, passando pelo deserto, por tudo que acontece, o povo está sendo persuadido, convencido, trabalhado na sua mentalidade por Deus. Perfeito. Então a resposta Cara, é total. é isso. Total. É isso. Eu acho que o episódio de hoje, ele tem muito a ver com isso, sabe? Com essa relação de você, mais uma vez, não separar as coisas. Sim. Até a tentação, ela é humana. Ou seja, o inimigo usa aquilo que já está dentro de ti. A Bíblia diz isso claramente. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Então, o que é isso? É mentalidade. É tuas vontades, teus valores, as tuas ideias, as tuas crenças. É isso que o Espírito Santo vai tratando. É isso que o Espírito Santo vai mudando. E ao passo que você vai sendo gerada essa transformação, algo novo vai nascendo e você vai conseguindo viver coisas que você nunca pensou em viver. Sim. Então, até isso, Rafa, quando Deus coloca a vontade na nossa vida, através de uma área do nosso cérebro, que está ligado à vontade, tem a ver também com o Espírito Santo. Porque existe uma recompensa quando a gente entende todo o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Claro. Quando Davi foi derrotar Golias, uma das coisas que Davi perguntou foi: qual é a recompensa que eu tenho se eu derrotar Golias? Quem vencer o gigante lá vai receber ganhar o quê? E quando ele soube o que ele ia ganhar, meu irmão, ele ficou doido. Eu vou pra cima desse Golias. Logo pegar a baladeira dele, né? Logo pegar o estilingue. Não é o problema. O problema não é o que, para onde a tua vontade está sendo usada. Só que a tua vontade tem a ver diretamente com a tua mentalidade, com aquilo que você quer para a tua vida, com aquilo que você acredita, com os teus valores. Até os teus valores vão sendo reeditados, reestruturados, renovados a partir do momento que você vai se conectando com Deus. Então, não é simplesmente uma questão de algo místico, de energia. Velho, eu não tô aqui, eu sei qual é a recompensa que me espera. Eu sei o que é muito melhor estar desse lado do que do outro, porque eu também já vivi do outro lado. Então, assim, é algo que tem a ver com uma mudança de consciência, mudança de mentalidade e, de fato, aquilo que a gente quer viver para o resto da nossa vida até a eternidade. Simples assim. Essa é a importância de você mudar a tua mentalidade e você experimentar algo novo na tua vida. Para a gente fechar aqui, que o Alex está quase para desligar o nosso microfone. Ele levantou agora. Rafa, vou dar umas orientações bíblicas. Beleza. Para a gente fechar aqui sobre
mudar a mentalidade? Primeiro, pessoas. Se conecte com pessoas que têm uma mentalidade ligada a uma cosmovisão cristã. Tipo Eunuco com Filipe. Isso. Alguém que possa Perfeito. lhe dar aquilo que você Moisés, precisa. eu não estou entendendo, eu estou lendo aqui. Comece a se conectar com pessoas que possam te ensinar. Isso vai fazer a diferença. Um adendo aí. Por isso é importante, hoje existe um movimento muito forte de pessoas que seguem o cristianismo, mas não querem fazer parte de uma igreja local. Isso Isso é complicado de encaixar na Bíblia. Um dia a gente pode falar especificamente sobre isso, mas não há como viver o cristianismo se você não faz parte daquela comunidade. Sim. De alguma comunidade que se você exercita essa comunhão com pessoas da mesma fé. Perfeito. E aí depois a gente pode falar da importância de se viver em comunidade. Então, assim, pessoas, tá? Ouvir o que você ouve. Ponto. 2. Aquilo que você ouve alimenta a tua mentalidade. Ou pode mudar a tua mentalidade. Aquilo que você vê também alimenta a tua mentalidade. O que você está assistindo, o que você está vendo, o que você se debruça ali na televisão, no celular, isso também alimenta a tua mentalidade. É muito comum pessoas perguntarem assim, muitos anos ensinando na classe de jovens na EBD, sempre vinha essa pergunta, uma vez ou outra. Professor, eu posso assistir tal filme? Eu posso ouvir tal música? Eu posso? A resposta sempre poder, você pode o que você quiser. Agora, se você quer agradar a Deus, e a justificativa é sempre essa. Tudo aquilo que você está internalizando está, pouco a pouco, moldando a sua mentalidade. Sim, perfeito. E é só você entender aonde você quer chegar, porque, de fato, tem uma relação direta. A outra é humildade, cara. Eu sempre digo que Deus tem me ensinado a ter um coração humilde. Por que um coração humilde? Aí vem o quinto. Porque só um coração humilde tem uma vida ensinável. Exato. Um coração humilde tem uma vida ensinável. E você só muda a mentalidade quando você tem um coração ensinável. Perfeito, é isso então, aí. Fora isso, você vai continuar vivendo preso no passado e prejudicando aquilo que Deus tem para a tua vida. E outras pessoas também, né? E outras pessoas, perfeito. Então, essas orientações aqui, elas são práticas e elas, de fato, têm a ver com vontade, com prazer, com mentalidade e tem a ver também com aquilo que você vai alcançar no futuro e aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou falar rapidinho aqui de algumas dicas de leitura, que eu trouxe muito livro aqui, mas na verdade não. São 4 livros que eu trouxe aqui. Alguns eu quero dar como uma dica de leitura bem específica. Eu vou te roubar um dia, Rafa. E outros eu quero usar como exemplo. Cara, aqui. Esse livro aí que o Moisés está na mão, Pense Biblicamente, do MacArthur. Esse livro aqui é muito bom, porque é justamente recuperando a visão cristã de mundo. São artigos, são peças de mergulhando na Bíblia e no entendimento da cosmovisão cristã, para você recuperar a capacidade de pensar, ou se você nunca teve, para você adquirir a capacidade de pensar biblicamente. Eu estou no trânsito e me cortaram, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um palavrão para eu ir lá e retribuir na mesma moeda. Isso significa que eu ainda não estou transformado para pensamento bíblico na área do trânsito. Então, eu preciso caminhar nesse sentido. Esse livro é bem legal, tem coisas bastante interessantes e pertinentes aqui. Tem um outro livro, esse livro aqui, ele se chama A Palavra, do Sean Gladden, Fazendo Parte da Fascinante História de Deus. Esse livro aqui é um projeto ousado que o autor viveu em algumas experiências práticas nas igrejas que ele fez parte, em que ele trabalha a palavra de Deus de uma maneira como se fosse uma narrativa de uma história sendo contada ao redor de uma fogueira. É muito legal isso aqui, porque você tem uma outra perspectiva, às vezes, da palavra de Deus. Por que eu trouxe esse aqui como exemplo? Porque muita gente me fala, às vezes, quando a gente
ministra os cursos, assim, fala sobre Bíblia, muita gente diz assim, Rafa, eu talvez tenha dificuldade de enxergar o texto bíblico de uma maneira mais clara, porque eu quando olho para a Bíblia eu consigo enxergar ali capítulos, versículos, é muita coisa. Então ajuda muito se nós enxergamos e entendemos o contexto, a história. Esse é um livro bem legal para trabalhar isso. Esse outro aqui é Penetrado pela Palavra, do John Piper, que na verdade é um devocional. Ele tem 31 meditações para a sua alma, né? O John Piper, ele dispensa comentários, eu rasgo seda para ele aqui, vez ou outra, né? John Piper é demais. E ele tem esse devocional dele aí. E falando em devocional, um outro devocional que eu trouxe aqui, Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite, são textos de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? O famoso príncipe dos pregadores. Esse aqui ganhei de presente da irmã Joelma, muito querida para mim e para minha esposa. E é riquíssimo. Tá, mas olha só, por que eu estou trazendo esses livros aqui muito sobre a palavra de Deus, devocional? Porque uma mentalidade transformada, ela passa, como a gente já conversou aqui, ela perpassa por você ser, como diz o John Piper, penetrado pela palavra. A palavra precisa ser incutida na sua mente. Isso não vai acontecer por osmose, não vai acontecer por um download, nem nada disso. E você precisa ter atitude nesse sentido. Se aproxime da palavra de Deus, leia a palavra, busque conhecer. Devocionais são legais porque você tem ali algo sempre, todo dia, de manhã, de noite, tem alguma coisa para ler, né? E outros livros que vão lhe direcionar para a palavra de Deus, para se aproximar da palavra de Deus de uma maneira adequada. Perfeito, né? Perfeito. Eu sei que tu tem alguma coisa para dizer agora no final. Tá de boa, Não, o livro tu tem que falar desse livro aí, mas antes do Moisés falar desse livro, segue a gente no canal. Perfeito. Tem muita gente que está assistindo o nosso podcast, está esquecendo de se inscrever. É um crime. Inscreva-se agora aí, para aí, bota na pausa agora, ninguém vai embora, bota na pausa, aperta o botãozinho aí, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, mas faz isso e manda pro primo, pra prima, pro tio, pra tia, manda para todo mundo para que a gente possa fazer com que essa mensagem alcance mais gente, tá bom? Perfeito. Isso é muito importante, tá, pessoal? A gente está aqui com uma vontade imensa de construir esse conteúdo para abençoar a sua vida, só que não adianta se você também não nos ajuda a pulverizar essas informações, esse conteúdo. E o livro, que eu tenho certeza também que vai te ajudar muito a entender, e quando você lê esse livro com uma cosmovisão cristã e com a palavra de Deus, né, a Bíblia, conectado, você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que Deus quer para a tua vida. Então, uma indicação de livro vai estar também, né, Rafa? Ali sim, na descrição. Todas as indicações estão com o link aí na descrição do vídeo. Você pode clicar e adquirir o seu livro nas lojas que vão estar aparecendo para você. É isso? É isso. Fechou? É isso aí. Foi lindo, né? É isso aí. Que Deus abençoe todo mundo, né? Os nossos gaios e gaias que nos acompanham por aqui. Recentemente perguntaram por que gaios e gaias, né? Eu não vou responder, vocês têm que olhar, vocês vão ter que perceber aí, entender no contexto. A gente já gravou várias coisas. Quem já sacou, coloca aí no comentário, por que gaios e gaias? Né? A gente falou tô xingando sobre você? Não tô xingando ninguém, A gente falou isso nos vídeos, né? No primeiro vídeo. Porque, tá por aí, tem easter egg aí que dá para descobrir. Boa, né? boa. É isso, galera, valeu pela tua atenção, compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. É isso aí. Valeu, Deus tchau, abençoe tchau. a todos.